Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso terceiro vídeo da série sobre o mundo contemporâneo, nessa nossa tentativa de entender essa confusão que nós vivemos nas últimas décadas do século XX, que vocês não pegaram porque não eram nascidos, mas estão pegando as primeiras décadas do século XXI e vão pegar ainda muitas mais, assim espero. A gente vai ter agora dois vídeos falando especificamente sobre a África e o Oriente Médio, que são duas regiões do planeta que vivem muitos problemas, muitos conflitos, que a gente vive ouvindo falar nos noticiários, só de desgraça, guerra, miséria e tragédia. E a gente vai tentar entender um pouco por que esses lugares são tão afetados no mundo atual por tantos problemas. E a gente vai ver que isso tem uma relação com a história do século XX e do século XXI, com o que a gente veio estudando ao longo desse ano e nos dois vídeos anteriores. Não é aleatório, não são lugares amaldiçoados, são lugares que foram afetados por como as políticas, as economias, as sociedades, enfim, como a história se desenvolveu ao longo dos séculos 19, 20 e começo do 21. Primeiro, a gente vai falar das independências na África, né, do pensamento por trás das independências da África e de alguns processos de independência que foram emblemáticos. A gente viu, né, estudando história contemporânea, que no século XIX teve o neocolonialismo, quando as potências industriais europeias dominaram praticamente toda a África e boa parte da Ásia. E após a Segunda Guerra Mundial, essas regiões vão reivindicar a sua independência. E no caso da África, esses processos de independência vão ajudar muito a gente a entender a situação da África atual. As colônias africanas, assim como qualquer colônia, né, das potências industriais, lutaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Principalmente na Segunda Guerra Mundial. Houve vários conflitos, vários combates nas colônias. Né? Eu até expliquei para vocês nas aulas de Primeira e Segunda Guerra Mundial que elas são guerras mundiais e não guerras europeias, justamente porque as colônias participaram. Né? E isso deu uma dimensão mundial aos conflitos. Então as colônias africanas lutaram. Só que a Segunda Guerra Mundial teve uma característica diferente em relação à Primeira, porque a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra contra o autoritarismo e a favor da liberdade. A gente viu, por exemplo, que no Brasil, o fato do Brasil ter lutado a favor das democracias e contra as ditaduras pesou contra Getúlio Vargas, que era um governante ditador. Na África, isso vai pesar no sentido de que, poxa, nós estamos lutando a favor da liberdade, mas nós não somos livres, nós somos colônias. Então surge esse sentimento de que tinha algo errado no contexto internacional. E além disso, após a guerra, em várias colônias africanas, sobretudo nas colônias inglesas, belgas e francesas, começam a surgir denúncias de que essas potências estavam cometendo em suas colônias crimes semelhantes aos que os nazistas cometiam contra os judeus, por exemplo. Então, existiam em colônias africanas campos de concentração. E isso existia desde o século XIX. Né? Inclusive, tem historiadores que dizem que os nazistas não inventaram os campos de concentração. Era uma experiência relativamente comum na África, nas colônias alemãs, mas também nas colônias francesas, inglesas, belgas e assim por diante. Então, os campos de concentração para os judeus era uma adaptação de uma experiência que já existia desde o século XIX, dos campos de concentração de colonos rebeldes. Na Alemanha nazista, os campos de concentração viraram campos de extermínio, mas a princípio eram campos de trabalhos forçados, que já existiam na África. Então os colonos africanos vão dizer, olha, sempre fizeram com a gente o que os nazistas fizeram com os judeus. Exterminaram assim sistematicamente, mas mataram muitos de nós, colocaram em campos de trabalhos forçados, negaram nossos direitos, nos trataram como cidadãos inferiores, como cidadãos de segunda classe, assim como os nazistas faziam com os judeus. E aí? A gente lutou contra o nazismo. E vai ser tratado como os inimigos do nazismo eram tratados? Os países que lutaram contra o nazismo, assim, vocês lutaram contra o nazismo e vão tratar a gente igual os nazistas tratavam as pessoas. Começam a ganhar força na África dois movimentos muito importantes, duas correntes de pensamento que vão ser a inspiração para os movimentos de independência da África. E eu diria vão ser inspirações para o movimento negro ao longo do século XX. Vocês vão perceber que algumas dessas ideias elas soam muito familiares ao movimento negro ainda hoje. Essas duas ideias são a noção de negritude e a noção de pan-africanismo. A de negritude ela foi desenvolvida pelo pensador senegalês Leopold Sédar Senghor,
Esse pensador, ele defendia a retomada dos valores e tradições das culturas negro-africanas. Vocês sabem que a África não tem apenas populações negras, né? O norte da África tem populações árabes, por exemplo. O movimento da negritude se refere às populações negras africanas. E esse movimento lutava pela liberdade e pela recuperação da história dos negros. Ou seja, enquanto colônias, os territórios africanos, eles tinham a sua história, sua cultura, seus valores e tradições apagados da história, dos valores, culturas e tradições de suas metrópoles. Então, por exemplo, as colônias belgas, as colônias holandesas, por exemplo, tinham feriado da independência da Holanda. As colônias francesas comemoravam a Revolução Francesa. E aí esses colonos falavam, tá, mas isso não faz parte da nossa história. Não foi com a gente. Por que a gente está comemorando isso? E pior, por exemplo, a Revolução Francesa comemora, né, quando o povo toma o poder e se liberta da opressão de um regime absolutista. Se liberta da opressão de um regime que os tratava como súditos. E os africanos vão falar, tá, mas a França trata a gente como súdito. Comemoram que eles se libertaram, mas a gente não pode se libertar. Então ele vai buscar a valorização das tradições africanas, de olhar para as línguas, para a cultura africana e valorizar esses elementos culturais em relação à cultura europeia, que era colocada como superior. É para valorizar as raízes da cultura africana e vai ser muito forte no movimento de libertação da África essa ideia de que valorizar o que é ser africano e não transformar um africano num novo europeu. E outro movimento é o pan-africanismo. O pan-africanismo, ele surge fora da África, na verdade. Ele surge com William Burgard du Bois, que é um pensador afro-americano, né? Ele é de família de origem africana, mas radicado nos Estados Unidos. E mais ou menos reformula aquela ideia do século XIX, da doutrina Monroe, da América para os americanos. Ele faz o África para os africanos. Ou seja, ele vai se opor à colonização da África, vai se opor ao racismo e vai se opor também à presença do imperialismo dentro da África, não só da colonização formal, né, mas também daquele imperialismo, da dependência da África em relação a outros países. Que a África seja plenamente independente, que os africanos possam cuidar de si mesmos, né, possam determinar os rumos da sua política, da sua economia, da sua cultura, da sua sociedade, enfim, que eles sejam plenamente independentes. E o pan-africanismo também passa uma ideia de que todas as populações afrodescendentes pelo mundo teriam uma origem comum. Então, uma ideia de que existe uma comunidade africana ou uma comunidade de origem africana ao redor do mundo. Então, que mesmo, por exemplo, os africanos da América, né, dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, as populações negras, né, os afro-americanos, os afro-brasileiros, teriam nessas origens comuns e fariam parte dessa grande comunidade internacional de origem africana. Primeiros e mais marcantes processos de independência na África, das colônias africanas, foi o processo de independência da Argélia, também conhecido como Guerra da Argélia, porque de fato foi uma guerra violentíssima, assim, uma guerra sangrenta, cruel e, enfim, uma guerra terrível. 1954 a 1962. É uma colônia francesa no norte da África, com uma maioria de população de origem islâmica. Só uma curiosidade para vocês, dois grandes jogadores de futebol da França são de origem argelina. O Zinedine Zidane, grande jogador e treinador francês, ele é de família argelina, ele é descendente de argelinos, e o Karim Benzema também é descendente de argelinos. Para vocês verem a presença africana dentro dos esportes na Europa. Enfim, a Argélia ela iniciou seu processo de independência em 1954. Começaram a reivindicar a independência em 1954. E o processo foi caminhando, assim, a França foi vendo, negociando, tal, as manifestações estão acontecendo, só que aí no meio do caminho, petróleo na Argélia. E petróleo, nesse contexto que a gente está estudando aí nos últimos vídeos, petróleo é muito valioso, é a principal fonte de combustível. Quem tem petróleo tem uma reserva de riqueza bastante importante. Então, para a França perder uma colônia produtora de petróleo seria ruim. Então, a França resolve, ao invés de diminuir o controle, que era o que parecia que ia acontecer, a França resolve aumentar o controle. E aumenta a repressão sobre
os protestos, sobre as manifestações que pedem a independência da Argélia. Esse aumento da repressão leva a uma intensificação dos protestos, esses protestos viram revoltas, as revoltas são violentamente reprimidas e a repressão violenta leva a mais violência. Nós temos uma guerra que dura 8 anos e que leva à morte centenas de milhares de pessoas. Morreu muita gente na Guerra da Argélia durante esses 8 anos, muita gente. E o exército francês, assim, ele foi acusado de cometer diversos crimes de guerra, crimes contra a humanidade, como, por exemplo, o uso indiscriminado da tortura. Assim, eles torturavam os argelinos e das formas mais cruéis possíveis. Inclusive, existem documentos históricos que mostram que o exército brasileiro foram treinados por oficiais do exército francês em técnicas de tortura. Então, as técnicas de tortura utilizadas no Brasil durante a ditadura militar eram muito semelhantes às técnicas de tortura utilizadas pelo exército francês na Argélia. E aquelas torturas bem cruéis que eu já expliquei para vocês nas aulas de ditadura militar, né, que é para machucar o máximo possível sem matar, fazer a pessoa sofrer o máximo possível sem morrer. Então, é para ser bem cruel. Entre outros crimes, assim, várias violações de direitos humanos, uso de armas proibidas internacionalmente. Assim, a França foi muito cruel na Argélia. É uma página meio da história da França, o quanto a França foi cruel na Guerra da Argélia. Com toda essa violência, em 1962, a Argélia consegue ter a sua independência reconhecida. Serviu para a Europa perceber que há outros caminhos que não a violência. Porque a França respondeu às manifestações com violência e isso levou a uma guerra sangrenta com muitas mortes. E aí a própria França, com as suas outras colônias e as outras metrópoles falam, opa, então se começarem a surgir movimentos de independência, a gente precisa administrar de outra forma, que não ir para a guerra, porque senão vai morrer muita gente. Serão massacres em cima de massacres. O que a gente tem, né, enquanto a Argélia está lá brigando por sua independência com a França, a Costa do Ouro, que hoje é um país chamado Gana, e lutar por sua independência também. A Costa do Ouro era uma colônia inglesa, na parte ocidental da África, na região ali entre os reinos sudaneses e os reinos tradicionais que a gente estudou no segundo ano do ensino médio. Gana fica naquela região ali. Gana, que então se chamava Costa do Ouro, era rica, obviamente, em ouro, daí o nome, mas também em diamantes, bauxita e cacau, produtos bastante valiosos no mercado externo. Nesse contexto, a principal liderança foi uma grande figura do Conferências Africanas, que é o Kwame Nkrumah, e uma ação violenta, revoltas e ataques. Não, ele pregou uma resistência pacífica, pautada em desobediência civil e boicote a produtos ingleses. Então, o povo da Costa do Ouro não foi para cima das tropas inglesas, não foi para cima dos colonizadores. Eles fizeram desobediência civil, que era pequenos atos de desobediência a normas estabelecidas pelos colonizadores. Assim, não cometer crimes, mas fazer pequenos gestos que contrariavam as determinações da Inglaterra. E boicote aos produtos ingleses. Um dos motivos de um país ter colônias no neocolonialismo era garantir um mercado consumidor. Se a população desse mercado consumidor se nega a comprar produtos que vêm da metrópole, a colonização perde sentido. Então, com essa resistência pacífica de desobediência civil e de boicote aos produtos ingleses, em 1957 Gana conseguiu conquistar a sua independência. A Costa do Ouro conquistou sua independência e adotou o nome de Gana. O modelo de luta por independência serviu como exemplo para as outras colônias inglesas, que entre 1957 e 1965 todas elas se libertaram da Inglaterra. Então todas as colônias inglesas da África, no intervalo de 8 anos, seguindo o exemplo de Gana, conseguiram se libertar. Então assim, Gana conseguiu a independência, todas as outras colônias falaram, também quero, também consigo, usaram as mesmas estratégias e conseguiram se separar da Inglaterra. Outras colônias francesas passaram por um processo um pouco diferente. A França estava ali gastando muito dinheiro e perdendo muitas vidas na Guerra da Argélia. E estava pegando muito mal junto à comunidade internacional a violência com a qual os franceses tratavam os seus colonos na Argélia, que não queriam nada mais do que liberdade, do que independência. Então a França resolveu adotar um mecanismo um pouco mais democrático. Fez um referendo em suas colônias. Então perguntou nas suas colônias na África, fez referendos, consultas à população,
perguntando se essas colônias queriam continuar fazendo parte da comunidade francesa. O objetivo da França era manter a influência sobre esses países, né? Sobre esses países que poderiam vir a se tornar independentes. Então, assim, se eles se separarem, eles vão continuar fazendo parte aqui de uma comunidade internacional, então a gente vai continuar tendo influência sobre eles. Em 58, a Guiné, liderada por Sékou Touré, foi a primeira colônia que votou contra. Falou assim, nós não queremos fazer parte da comunidade francesa. E aí se tornaram independentes no mesmo ano. Então, negaram, não quiseram fazer parte da comunidade francesa e se separaram colônias, mas falou, não, vamos continuar fazendo parte da comunidade francesa. Então se mantiveram ali numa posição de colônia. Nos anos seguintes, as demais colônias francesas mudaram de ideia. Novos referentes foram feitos e foram negando, foram dizendo que não queriam mais fazer parte da comunidade francesa. Então, ao longo dos anos seguintes, aí, nas décadas de 60 e 70, as colônias francesas foram se libertando da França, foram se tornando independentes através de um processo de consulta popular, de um referendo. Ao se tornarem independentes, eles vão enfrentar uma série de problemas. Um dos primeiros, assim, mais simbólicos. Qual vai ser a língua oficial do país? Na verdade, é uma questão extremamente complexa na África. Porque a maioria dos países que surgiram após a independência não eram países antes da colonização. As fronteiras que nós conhecemos na África hoje, a maioria delas foi traçada pelos colonizadores. Então, vários grupos diferentes, várias etnias diferentes viviam dentro de um mesmo território e cada etnia tem a sua língua, seus costumes, seus valores. E de repente essas etnias diferentes estão vivendo numa coisa chamada país e precisam formar uma coisa chamada Estado para governar uma coisa chamada nação, que eram conceitos que não existiam na África antes do século XIX e que agora eles precisam criar. Os países africanos adotou como língua oficial a língua do colonizador. Então, quem era colônia francesa adotou o francês, quem era colônia inglesa adotou o inglês, assim por diante. Porque muitas populações que viviam nessas colônias não falavam a língua do colonizador, não chegaram a aprender a língua do colonizador. Então você vai ter um país que tem uma língua oficial e parte da população que não sabe falar a língua oficial, que fala suas línguas tradicionais. A África do Sul, mas isso aconteceu bem depois na África do Sul, lá no final, depois do Apartheid, quando Nelson Mandela foi eleito presidente, etc, etc, a África do Sul adotou como língua oficial todas as línguas que eram faladas na África do Sul. Então tinha a língua do colonizador, que era o inglês, tinha a língua da comunidade branca da África do Sul, que era o afrikaner, e todas as línguas tribais que existiam na África do Sul foram adotadas como língua oficial. Então a África do Sul tem 11 línguas oficiais. Foi um jeito de resolver o problema. Mas outros países falaram, não, vamos adotar a língua do colonizador, que é neutra. Então é o que vai se ensinar na escola. Mesmo não sendo a língua daquela cultura, é a língua que vai prevalecer. As colônias tinham a economia voltada para exportação. Então elas eram voltadas a, basicamente, explorar seus recursos naturais, fornecimento de matéria-prima e produtos que iam ser vendidos no mercado externo. Então as produções rurais já eram geralmente grandes latifúndios voltados à produção externa. Quando esses países se tornam independentes, eles têm um problema, eles precisam de comida. Quando eram colônias, a comida vinha da metrópole. A metrópole usava, né, as suas redes de colônias, enfim, de produção para abastecer as suas colônias. A partir do momento que essas colônias se tornam países independentes, eles precisam conseguir comida de algum jeito. Então eles vão se tornar países da importação de produtos básicos, de produtos de primeira necessidade. Eles não vão ter a sua economia logo de cara capaz de abastecer a população com esses produtos. Então eles vão precisar da importação. Então vão ser países extremamente dependentes de outros para conseguir artigos de primeira necessidade. Além disso, esses novos países sofrem com rivalidades internas. E aqui vem uma confusão que muitas pessoas fazem. Tem muita gente que diz assim, porque os europeus chegaram e fizeram as fronteiras de forma arbitrária, e aí juntaram no mesmo país etnias que eram rivais. E aí quando tem a independência, essas etnias rivais vão se matar para ver quem vai governar o novo país. Na verdade, não. Eles juntaram de fato etnias diferentes, mas não necessariamente rivais. Eram só etnias diferentes que acabaram sendo juntadas pelo colonizador no mesmo território. Acontece que durante o processo de colonização, os colonizadores escolhiam arbitrariamente, de forma planejada, determinadas etnias para serem aliadas do colonizador e ajudarem na dominação sobre as outras etnias. E isso causou rivalidade. Então a rivalidade não era anterior à colonização, a rivalidade foi causada pela colonização. Porque uma etnia era escolhida para ser
meio que predominante e ser aliado do colonizador e ajudar na colonização, e as outras eram subalternas, não tinham acesso ao poder. Quando tendência, as etnias que eram exploradas vão ver a etnia que era aliada do colonizador como inimiga. E aí as guerras civis na África. Então a rivalidade foi causada pelo próprio colonizador. Os colonizadores europeus inventaram essas rivalidades, elas não existiam antes na África. A maioria das rivalidades que a gente vê hoje são resultantes do processo de colonização, não de contextos anteriores. Tinha comunidades inimigas antes, mas essas rivalidades étnicas dentro dos países, elas são consequência da forma como os europeus colonizaram, e não de elementos anteriores à colonização. Países novos vão entrar as duas grandes potências do mundo na época. Esse é o contexto da Guerra Fria, né? Década de 60, década de 50, 60, 70, que é o processo de independência dos países africanos. Estados Unidos dominar o mundo. Querem trazer todos os países, cada um para o seu bloco. Então esses novos países que vão surgir, eles vão despertar o interesse das potências da Guerra Fria. Primeiro porque são países com abundantes recursos minerais e abundantes fontes de petróleo, importantíssimo para a economia nesse contexto. E em guerras de independência dos países africanos vão ganhar muita repercussão internacional porque Estados Unidos e União Soviética vão ficar de olho nessas independências. E vão ficar muito de olho nos grupos que lideram essas independências. Então, quando os Estados Unidos percebem que o grupo que está liderando esse processo de independência é mais inclinado ao capitalismo, opa, aqui nosso aliado. Quando a União Soviética percebe que esse grupo é mais inclinado ao socialismo, opa, está aqui o nosso aliado. Então chegavam para ajudar nos processos de independência, e quando esses países conseguiam a independência, Estados Unidos e União Soviética chegavam para falar, olha, vamos ajudar vocês, vamos emprestar dinheiro, vamos investir em infraestrutura, vamos fazer acontecer, desde que vocês abram sua economia para a entrada dos nossos produtos, desde que vocês se tornem nossos parceiros e assim por diante. Então, Estados Unidos e União Soviética meio que tentaram ocupar o lugar das antigas metrópoles na África, trazendo esses países novos ou para o bloco capitalista ou para o bloco socialista. Por exemplo, que a gente tem o processo de independência e de formação do Congo belga. O Congo belga é um país complicado de estudar, muda de nome ao longo do século XX. Tem outro país chamado Congo. Enfim, é meio esquisita a história do Congo belga, é um pouco complicado. O Congo belga foi a primeira colônia europeia no processo do neocolonialismo. Então, o primeiro país a entrar no interior da África, no século XIX, e falar isso aqui é nossa colônia, foi a Bélgica, e o território que a Bélgica colonizou ficou conhecido depois como Congo belga. Congo belga porque do lado tinha outro território que era o Congo francês. O Congo francês, depois dos processos de independência, se desmembrou em vários países. Um deles se chama Congo também. O Congo belga virou República Democrática do Congo. E tem a República do Congo, que era o Congo francês. Enfim, depois vocês olhem no mapa para ver as diferenças. Começou o processo de independência, quando começaram os conflitos pela independência do Congo belga, os belgas que viviam no Congo voltaram para a Bélgica. Falaram, eu não vou ficar aqui para ver o que vai acontecer. Foram embora. Se destacou nesse contexto Patrice Lumumba, que era um líder nacionalista congolês, que era simpatizante do comunismo. Então a União Soviética já estava de olho nele. Falou, opa, aliado. Ele era simpatizante do comunismo, proclamou a independência do Congo em 1960 e tornou-se o primeiro-ministro do Congo. Então ele se tornou um governante do Congo. Porém, existia uma região do Congo belga chamada Katanga, que era uma região rica, era uma região economicamente mais desenvolvida do Congo. E essa região, mais aí com a intensa atividade mineradora, tinha uma certa inclinação ao capitalismo. E eles eram rivais do Lumumba. E eles declararam a independência dessa região em relação ao Congo. E essa independência em relação ao Congo não foi aceita pelo Congo e iniciou-se uma guerra civil pela separação de Katanga. E no meio dessa guerra, o Lumumba, que era um líder com inclinações comunistas e que governava o Congo, foi assassinado. Essa guerra foi sangrenta, uma guerra civil, né, o país se matando. Para controlar o Congo nesse processo, tropas da ONU, incluindo soldados brasileiros, então soldados de vários lugares do mundo, recrutados pela ONU, foram enviados para o Congo para restabelecer a paz. E em 1963, conseguiram restabelecer a paz e Katanga foi reintegrado ao Congo. Então não se separou e o Congo se manteve um país só.
país, como eu disse, né, a República do Congo, que vocês não devem confundir com a República do Congo, que era uma colônia francesa. Só que a República Democrática do Congo, em 71 e 1997, passou por um governo ditatorial, era alinhado aos Estados Unidos, era alinhado aos interesses do bloco capitalista. E durante esse período de ditadura, eles mudaram o nome do país para Zaire. Só que depois que esse ditador sai do poder em 97, o país volta a se chamar República Democrática do Congo. Então, tem essas idas do país. Um processo bem interessante, e o processo de independência das colônias portuguesas é muito interessante porque ele afeta muito fortemente a história de Portugal. Uma revolução que aconteceu em Portugal, que foi a Revolução do Porto no século XIX, teve influência direta na independência do Brasil. E as independências das colônias portuguesas na África tiveram influência direta na Revolução dos Cravos, que foi uma revolução que derrubou uma ditadura que governava Portugal desde a década de 20. As colônias portuguesas lutaram, média, 10 anos, assim. Algumas lutaram mais de 10 anos para conseguir a sua independência. E nesse contexto, uma ditadura. Desde 1926, Portugal era uma ditadura que, coincidentemente, a partir de 1933, essa ditadura passou a se chamar Estado Novo. O mesmo nome da ditadura do Vargas, a partir de 37. Então você tem o Estado Novo português e você tem o Estado Novo brasileiro na mesma época. Tem essa curiosidade. As 60, né, contra Portugal governado pelo Estado Novo, elas debilitaram as finanças de Portugal. Portugal teve que mandar muito soldado para a África. As colônias portuguesas na África eram grandes e eram prósperas, né, até. Portugal é um país pequenininho, não tem uma população tão grande, os gastos para conter as revoltas colônias foram muito grandes. Isso debilitou as finanças de Portugal. Então Portugal entrou em crise. Quando Portugal entra em crise, a ditadura entra em crise. E aí no ano de 1974 acontece em Portugal a Revolução dos Cravos, que foi uma revolução que derrubou a ditadura que existia em Portugal e restabeleceu a democracia em Portugal. Uma vez restabelecida a democracia em Portugal, os portugueses olham para a África e pensam: por que raios a gente continua tendo colônias na África? A gente tem problemas para resolver aqui, a gente tem crises aqui, então vamos focar no nosso povo aqui e deixar os africanos por conta própria. Deixa eles se virarem, eles querem ser independentes, que sejam independentes. Então, em 1975, já restabelecida a democracia em Portugal, Portugal reconhece as independências de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que eram as colônias africanas de Portugal. Moçambique teve um processo de independência de 1964 a 1974, durou 10 anos. Esse processo foi liderado pela Frente de Libertação de Moçambique, conhecida pela sigla Frelimo. E a Frente de Moçambique recebeu armas e treinamento da União Soviética, da China e de Cuba. Então, quando conquistam a independência, eles se alinham ao bloco comunista. Já Angola, em 1974, teve o seu processo de independência, e nesse processo de independência não havia consenso, não havia um grupo. Havia diferentes grupos nacionalistas, tinha 3 grupos nacionalistas diferentes, em guerra civil, e cada um lutando para conquistar o controle do país, e cada um com apoios diferentes. Tinha um grupo com apoio da China, outro grupo tinha apoio da União Soviética. China e União Soviética, lembrem-se, não eram aliadas, eram rivais, apesar das duas serem comunistas. E tinha um grupo com apoio dos Estados Unidos. Então Angola teve ali também os seus conflitos de Guerra Fria, ali dentro do seu processo de independência. O interessante de um país que se libertou, mas continuou tendo uma lógica colonial. Por quê? A da Inglaterra em 1901, mas ela se tornou uma república democrática para a minoria branca. A minoria branca da África do Sul criou um regime no país novo, de modo que ela tivesse um desenvolvimento separado do restante do país, do restante da população negra, que é o apartheid. O que é o apartheid? População branca e população negra vivem separadas, fisicamente separadas. Você tem bairro para branco, bairro para negro, banheiro para branco, banheiro para negro, escola para branco, escola para negro, no transporte público tem assento para branco e assento para negro e assim por diante. Então era uma política oficial de segregação. Os negros eram obrigados a viver separados dos brancos, frequentar lugares específicos, e eles não tinham acesso a determinadas coisas que os brancos tinham acesso. Por exemplo, em 87% do território da África do Sul, negros não eram autorizados a possuir terras. Então as terras eram concentradas nas mãos da população branca. Então a população branca tinha acesso a uma série de benefícios que os negros não tinham. Então o objetivo era desenvolver a África do Sul para os brancos. Os negros iam ser segregados da sociedade sul-africana.
Esse processo de segregação já existia quando era colônia e se manteve após a libertação. É importante entender isso porque um dos acontecimentos que mais marcou o movimento anti-apartheid aconteceu antes da independência, em 1960, que foi o massacre de Sharperville. Sharperville era uma região da África do Sul, onde houve uma manifestação pacífica contra o apartheid, e essa manifestação foi violentamente reprimida pela polícia. Vocês estão vendo ali embaixo a polícia com cacetetes batendo, mas a polícia não veio com cacetetes e batendo nos manifestantes. A polícia veio com metralhadoras dispersar a multidão. Então, várias pessoas morreram, foi um massacre. Esse massacre fez o movimento anti-apartheid ganhar força, inclusive alguns movimentos mais extremistas que organizavam atentados, enfim. O movimento anti-apartheid ganhou muita força. E as lideranças anti-apartheid eram vistas meio que como terroristas, como, lideranças perigosas. Vários desses líderes do movimento anti-apartheid foram presos. Em 1964, um desses líderes anti-apartheid, depois de preso, foi julgado e condenado à prisão perpétua, acusado de terrorismo. E esse líder chamava-se Nelson Mandela. Então, Nelson Mandela vai passar muitos anos preso por ter lutado contra o apartheid, por ter feito parte desse movimento anti-apartheid, mas depois de vários anos preso, mesmo preso, ele continua sendo uma liderança importante do movimento anti-apartheid, e ele, após ser libertado, né, após ter a sua prisão, né, que era uma prisão perpétua revertida, ele vai se tornar uma grande liderança de novo do movimento anti-apartheid, vai ser um dos negociadores pelo fim do apartheid, e quando acaba o apartheid, quando acaba esse regime de segregação, ele vai ser o primeiro presidente negro da África do Sul e vai iniciar um processo ali de reunificação do país, né? Que ele tem toda uma questão de também não permitir que os negros, que eram a maioria absoluta da população, tivessem uma prática de revanche, né? Praticassem um revanchismo contra os brancos. Agora que nós somos maioria, nós vamos segregar vocês, vamos prejudicar vocês. Então teve todo um trabalho para que isso não acontecesse na África do Sul, para que as populações de fato se integrassem, né? Não que uma dominação fosse substituída por outra. Para encerrar esse vídeo, agora a gente vai para o Oriente Médio. Próximo vídeo a gente vai falar de África e de Oriente Médio, né? Nos dois vídeos. Nesse vídeo a gente veio falando da África, agora a gente vai falar do Oriente Médio. A gente encerra esse vídeo com o conflito mais importante, talvez mais famoso do Oriente Médio, que é o conflito árabe-israelense na Palestina. Vamos entender a história da Palestina. Quem chegou primeiro na Palestina? Quase 2000 anos antes de Cristo. Os hebreus, eles viveram na Palestina, foram escravizados no Egito, voltaram para a Palestina, isso é narrado no livro do Êxodo da Bíblia, eles voltam para a Palestina, depois eles são escravizados pelo Império Babilônico, pelo Segundo Império Babilônico, vão como escravos para a Babilônia, aí são libertados pelo Império Persa, voltam para a Palestina, aí depois a Palestina é dominada por vários... dominada pelo Império... Depois do Império Persa, a Palestina é dominada pelo Império Macedônico, de Alexandre o Grande, depois a Palestina é dominada pelo Império Romano. E o povo hebreu, né, os judeus, não gostavam do Império Romano. O Império Romano considerava os hebreus rebeldes, né? Você lembra que a gente estudou no segundo ano que os romanos consideravam alguns povos como hostis e tratavam de forma mais dura? Aí os hebreus resolvem se rebelar contra o Império Romano no ano de 76 depois de Cristo. E a resposta do imperador romano foi destruir a cidade de Jerusalém e expulsar os hebreus da Palestina. Então os hebreus foram mandados embora da Palestina, se espalharam pelo mundo. Então não tinha judeus mais na Palestina. Isso no século I. 6 séculos depois, os séculos árabes muçulmanos na Palestina. Então percebam que os hebreus estavam lá, só que eles foram expulsos de lá. Séculos depois, chegam os árabes lá, quando os árabes chegam, e ocupam a Palestina. E aí os árabes ficam. Convivem com outro grupo judaico e convivem lá com os poucos judeus que sobraram ali e convivem. Os judeus, desde a Palestina, eles sempre sofreram perseguições, preconceito, ao longo de toda a sua história. Na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. E no século XIX, esse preconceito que os judeus sofriam, os judeus espalhados pelo mundo, aumentou, porque vocês vão lembrar que o século XIX é o século do nacionalismo. Então as nações europeias vão começar a se definir enquanto um povo único, a ideia de nação ganha muita força e quem é diferente da nação é visto como inimigo, é visto como estrangeiro. E em todos os países a comunidade judaica era vista como estrangeira, não era vista como alguém dali, era vista como um corpo estranho.
Então, no século XIX, os nacionalismos na Europa vão fazer, e nos Estados Unidos também, na Rússia também, enfim, os nacionalismos vão fazer com que os judeus sofram ainda mais perseguição. Eles sofreram muita perseguição ao longo da história, é um novo momento de perseguição no século XIX. Só que esse nacionalismo, as ideias do nacionalismo também entram no judaísmo. E aí vai surgir um movimento chamado sionismo. O sionismo é, de certa forma, um nacionalismo judeu. O nacionalismo reivindicava, no século do povo, toda nação tinha direito a constituir um estado e a ter um território para si. Então toda nação tem que ter um estado e um território. Os judeus eram uma nação, só que era uma nação espalhada pelo mundo. Eles não tinham um território para ser o seu país e, portanto, eles não tinham como ter um estado para governar esse povo e esse território. Então, o sionismo, a partir do século XIX, começa a defender a criação de um estado judaico. Onde criar esse estado judaico? No lugar original deles, na Palestina. Que, entre outras coisas, por que a Palestina? Porque a Palestina é a terra santa, é a terra prometida na Bíblia, no Antigo Testamento, para o povo judeu. Então, o lugar de fazer um estado judaico é na Palestina. Só que a Palestina, nesse momento, tinha árabes vivendo há mais de 1000 anos ali. E percebem? Quem chegou primeiro? Os judeus. Os árabes chegaram, não tinha judeus. Não tinha ninguém. Aí os judeus querem voltar para lá, só que quando eles querem... Perceberam a treta? Ok. Com a perseguição nazi mundial, o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos, tudo isso o sionismo ganha força. E a comunidade internacional começa a pensar: é verdade, é melhor que esses judeus tenham um país deles, porque corre o risco de, se eles ficarem espalhados em outros países, apareça um governante querendo matar eles. Então, a comunidade internacional se preocupa com os judeus. Antes de qualquer coisa, migram para a Palestina, para a Terra Prometida. Independente de lá ser o território ocupado por árabes, muçulmanos, eles vão para a Palestina, vão para a Terra Prometida. Porque é o lugar é o lugar do povo judeu. É o lugar que a religião ensina como sendo o lugar do povo judeu. Então, cerca de 608 mil judeus estão vivendo na Palestina, numa população de cerca de 1,8 milhão de pessoas. Ou seja, quase metade da população da Palestina após a Segunda Guerra Mundial é de judeus. A maioria ainda é de árabes muçulmanos, mas você tem muitos judeus vivendo ali. E as hostilidades entre judeus e palestinos começam a crescer, porque os palestinos que moravam ali, né, os árabes muçulmanos que vivem na Palestina, veem esses judeus que estão chegando do nada como invasores. E esses judeus veem os árabes como invasores, porque essa terra é a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles. Então um enxerga o outro como invasor. Os árabes falam assim: eu estava aqui, começa a chegar esses caras do nada, eles estão invadindo minhas terras. E os judeus falam: não, essa terra é dos judeus, eles que estão errados de estar aqui, eles têm que ir embora. E aí essas hostilidades crescem e começam a haver atos terroristas de ambas as partes, atentados terroristas de judeus contra muçulmanos e de muçulmanos contra judeus na Palestina. Em 1947, a Inglaterra chega para a ONU e fala, porque a Inglaterra tinha colonizado essa região era de colônias inglesas. Então a Inglaterra tinha meio que uma ligação com esse território. Então para a ONU, recém-criada, e fala: ONU, vamos resolver essa treta assim. Pega a Palestina e forma 2 estados. Um estado judaico e um estado islâmico. E não confundam com o ISIS, né, com o estado islâmico. Um estado judaico e um estado muçulmano. Um estado palestino muçulmano. Para os judeus, eles falaram: beleza, é o que a gente quer desde o século XIX. Um estado judaico na Palestina. Só que os palestinos, com o apoio da comunidade árabe internacional, com os países árabes, vão falar: não, vocês estão loucos. Chegam os caras aqui do nada e vocês vão dar metade do território para eles? Não, esse território é árabe, há mais de 1000 anos. As comunidades que vivem aqui são árabes. Se vocês criarem 2 estados, um monte de gente vai ter que sair de onde mora para ir para o estado palestino. Não vai criar estado judeu aqui, coisa nenhuma. Então eles não aceitam a proposta. De novo, percebam, são comunidades que estão lá há mais de 1000 anos. Eles veem os judeus como os caras que chegaram do nada querendo morar ali. E os judeus dizem: não, mas antes de vocês, muito antes de vocês, os nossos antepassados estavam aí. Então, na verdade, a gente está voltando para casa, vocês estão no lugar errado. Perceberam a treta? Os judeus então falaram: quer saber, o Estado de Israel. Ocuparam os territórios, que seriam os do plano original da Inglaterra de formar 2 estados, e proclamaram o Estado de Israel. E aí, em 1948, oficialmente é fundado o Estado de Israel, à revelia da comunidade árabe, à revelia da comunidade islâmica.
Então os muçulmanos, os árabes, eles não aceitam a fundação do Estado de Israel. Para eles foi uma invasão. Só que os Estados Unidos reconhecem primeiro a presença da comunidade judaica nos Estados Unidos é muito forte e os judeus têm uma participação muito grande na indústria americana, na indústria cultural dos Estados Unidos. Hollywood tem uma presença forte de judeus, então os judeus são muito importantes para a economia dos Estados Unidos. E segundo, para os Estados Unidos era importante ter um aliado na região, porque é uma região ali perto, né? Era estratégico para os Estados Unidos ter um aliado ali, a União Soviética está perto, região produtora de petróleo, então era importante para os Estados Unidos ter um aliado ali. Então, por isso, o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. Árabes israelenses, uma série de guerras, uma série de conflitos armados que ocorreram de 1948 a 1973. A primeira guerra entre judeus e árabes foi logo em quando a Liga Árabe, com apoio da União Soviética, a Liga Árabe é uma liga, um conjunto de países árabes ali do Oriente Médio, que não reconhecem a fundação do Estado de Israel e declaram guerra a Israel. Israel era aliado dos Estados Unidos, a União Soviética falou, opa, hora de fazer amigos. Vocês odeiam os Estados Unidos também? Legal, eu também odeio, então vamos lutar contra Israel e indiretamente contra os Estados Unidos. Só que os judeus apoiados pelas armas, pelo dinheiro e pelos aviões fornecidos pelos Estados Unidos, mesmo sofrendo ataque de um monte de países, Israel é um país pequenininho, mesmo sofrendo ataque de uma galera da Liga Árabe, eles conseguiram vencer. E não satisfeitos com os territórios, que seriam os territórios do Estado de Israel no plano original da Inglaterra entregue à ONU, eles ocuparam mais territórios. E esses territórios que eles ocuparam, além do plano original da ONU, da formação do Estado de Israel e de um Estado palestino, esses territórios tinham populações árabes palestinas. E os israelenses expulsam os palestinos desses territórios. Então, cerca de 750 mil palestinos expulsos de suas terras e obrigados a viver como refugiados na faixa de Gaza e em outros territórios. A faixa de Gaza é um dos territórios que seria do Estado palestino. E a faixa de Gaza virou uma terra de conflito, porque Israel é a faixa de Gaza e os palestinos não querem entregar a faixa de Gaza. Então, 750 mil pessoas, 750 mil palestinos se refugiaram na faixa de Gaza ou nos países árabes vizinhos. Em 1956 acontece uma nova guerra. Israel ataca o território do Sinai, onde tem o canal de Suez, que pertencia ao Egito, e Israel vence e ocupa esse território até 1957. Aliás, a guerra foi em 1956, Israel vence e ocupa até 1957. Então percebam que Israel cria o Estado da Revelia e os árabes de Israel resolvem dominar um território que era do Egito e ataca os egípcios. Depois, em 1967, acontece a Guerra dos 6 Dias, em que os israelenses novamente ocupam o Sinai, ocupam a faixa de Gaza, que é um território palestino, ocupam a Cisjordânia, que é o território palestino, e as colinas de Golã, onde também havia uma grande comunidade palestina. E depois Israel devolve esses territórios. E aí, em 1973, acontece a Guerra do Yom Kippur, em que o Egito e a Síria atacaram Israel, mas Israel contra-ataca e vence a Síria e o Egito. Só que a comunidade internacional não contava com a reação dos países árabes. Em represália à vitória israelense, a OPEP, que é a organização dos países exportadores e produtores de petróleo, cuja maioria de membros é de países árabes e muçulmanos, ou árabes ou muçulmanos, ou árabes e muçulmanos. Nessa época, o único que não era nem árabe nem muçulmano era a Venezuela, que fazia parte da OPEP. Hoje tem mais países, mas nessa época eram todos ou árabes ou muçulmanos. Venezuela. O que eles fizeram? Como os Estados Unidos apoiaram Israel, petróleo, e decretaram um embargo econômico a quem apoiou Israel, ou seja, a gente não vai vender petróleo para quem apoiou Israel. Esse foi o primeiro choque do petróleo, que eu citei nos vídeos do petróleo, choque do petróleo, pois bem, foi isso. Ah, vocês vão apoiar Israel? Então não tem petróleo para vocês. Ou vocês vão... E aí o preço do petróleo dispara no mercado internacional, crise mundial do capitalismo, enfim. Então esses são os conflitos árabes israelenses. Para vocês terem noção, olha esse mapa. Verde bege é a ocupação israelense ou judaica, né? Que isso é desde antes da formação do Estado de Israel. Então, em 1946, como eu falei para vocês, né, os sobreviventes do Holocausto começam a migrar para a Palestina. Então, formam essas comunidadezinhas, que vocês estão vendo, esses pontinhos bege. Em 1947, é o plano da ONU. Reparem que a ONU repartiu a região
Tudo que é bege seria Estado de Israel, tudo que é verde seria Estado palestino. Israel curte a ideia, os palestinos falam, não. Reparem que tem mais Israel do que Palestina nesse plano da ONU, né? Mas enfim, os palestinos falam, não, muita gente vai perder sua casa, vai ter que sair de onde mora, se fizerem o Estado de Israel dessa forma. Com as guerras entre 1949 e 1967, Israel amplia seus domínios. Sobra ali aquela região verde, que é a Cisjordânia, maior, e a região menor, que é a faixa de Gaza. Esses são os territórios, ficam sendo os territórios palestinos. Só que Israel continua, né, no século XXI, governos de extrema-direita, de direita e de extrema-direita de Israel, com um pensamento sionista, têm avançado na ideia de que Israel tem que dominar toda a Palestina. Então, os territórios palestinos estão cada vez menores. E como é que Israel faz isso? De duas formas. Uma é com assentamentos de famílias judias nos territórios palestinos. Então, você colocar famílias de judeus para morarem nos territórios palestinos. Para ir aos poucos aumentando a população judaica. E outro mecanismo é a ocupação militar, colocar tropas nesses territórios. Então, percebam que Israel, aos poucos, tem um plano de tomar os territórios hoje sob controle palestino. Assim, sobre esses conflitos entre Israel e Palestina, todo mundo está certo de alguma forma e todo mundo está errado de alguma forma. Os judeus estão certos em dizer que eles chegaram lá primeiro, e os árabes estão certos de dizer que quando eles ocuparam a região não tinha ninguém, e que depois de 1000 anos deles morando lá, os judeus apareceram do nada. Percebam também que os judeus reivindicavam um território para eles. Eles não tinham. Mas os palestinos também estavam certos de negar que esse território é Palestina porque eles estavam lá. Eles iam ter que sair de um lugar onde eles moravam, para que outro povo viesse ocupar. Os judeus estão certos de proclamar o Estado de Israel, porque a ONU proclamou um Estado de Israel. E aí os judeus falaram, não, então vamos ocupar o Estado de Israel. Só que os palestinos também estão certos de falar, não, estão criando um Estado num território que a gente mora. Também estão certos e estão errados. Eu disse que os judeus estão errados de ocupar territórios que não eram deles. De expulsar famílias palestinas só porque eles acham que tem que ocupar esse lugar. Estão errados de atacar tropas israelenses, atentados terroristas, né? Mas percebam que é uma situação muito difícil de resolver, porque tem direito sobre o território. E, de certa forma, os dois têm direito sobre o território. E aí é de quem? Como é que resolve? Entendem? É um conflito muito... No vídeo a gente vai falar desse conflito. Esse conflito quase se resolveu na década de 90. Mas o ódio venceu a paz. Os conflitos entre judeus no Oriente Médio. No próximo a falar sobre a Revolução, a gente vai voltar a falar sobre África e a gente vai falar sobre os dias de hoje aí na África e no Oriente Médio. E vai falar sobre terrorismo também, porquê do terrorismo e o sofrimento que o Ocidente tem com o terrorismo, mas vocês vão ver que o terrorismo é meio que o descaso do Ocidente com o Oriente voltando para o Ocidente em forma de terrorismo. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Até mais.